O Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia começou em 2011, como parte de mudanças que o Departamento de Psicologia estava fazendo nas disciplinas de pesquisa do curso. Essas mudanças pretendiam aumentar o número de professores e professoras que pudessem orientar pesquisas na graduação, dando maior visibilidade à diversidade teórica do departamento e garantindo a qualidade dos trabalhos. Na época, concluímos que seria importante fechar um ciclo com a exposição oral dos produtos de um processo, que começava com a construção de um projeto de pesquisa em prática de pesquisa 1 e continuava com a execução em prática de pesquisa 2. Afinal, o que distingue a ciência de outras formas de conhecimento é o compromisso de tornar público o que se produziu e, principalmente, como isso foi feito. O experimento piloto do seminário aconteceu, então, em 2010, com alunos e alunas apresentando em sala de aula as pesquisas que tinham realizado naquele ano. Essa experiência foi tão enriquecedora que nos convenceu imediatamente de que o caminho a ser seguido era transformar aquele seminário em um evento científico do nosso curso. Ao longo desses 10 anos, centenas de trabalhos foram apresentados por nossos alunos e alunas, que bravamente enfrentaram seus medos e receios da exposição pública para compartilharem e debaterem os resultados de suas pesquisas. No seminário, os trabalhos apresentados também são publicados nos anais do evento. Na primeira edição, os resumos foram publicados em CD e depois passamos a contar com a publicação online dos trabalhos na página do seminário. Ao longo das edições do evento, tivemos o privilégio de contar com palestrantes inspiradores de nossa própria instituição e de outras universidades do país. Chegar até aqui também não foi um caminho fácil. Enfrentamos críticas e avançamos no formato do seminário ao longo da experiência conjunta construída nesses 10 anos. Também sofremos com a precarização da universidade, com cortes de verba, com a redução do número de professores e, mais recentemente, com uma pandemia. Embora todas essas questões tenham, sem dúvida nenhuma, nos afetado, temos muitas razões para celebrar esse momento, que é uma conquista do nosso curso. De alguma forma, participar do Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia, seja como professor ou professora, seja como aluno ou aluna, nos transformou e tem nos transformado, contribuindo para a nossa atuação na pesquisa, na docência e nos mais diversos campos do trabalho profissional da psicologia. Como já lembrou o filósofo Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Nosso seminário completa 10 anos de vida. Vamos olhar um pouco para trás e entender o que esse evento tem proporcionado para nossos professores e alunos. Olá, pessoal. Eu sou a professora Carolina Laurenti, uma das coordenadoras desta edição do evento. Para mim, toda produção de conhecimento também é uma forma de autoconhecimento. Por isso, o Seminário de Prática de Pesquisa diz muita coisa sobre nós, que temos organizado e participado do evento ao longo destes 10 anos. Além da diversidade teórica vibrante do curso, o seminário mostra também que nós, docentes e discentes, temos produzido um conhecimento bastante atento aos problemas sociais de nosso país e que nosso esforço conjunto em articular pesquisa e profissão tem sido exitoso. Desejo que as próximas edições do evento continuem revelando outras conquistas de nosso curso. Parabéns por esses 10 anos. Estamos começando hoje o 10º Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia do nosso curso. É um evento muito importante, afinal, quando a gente executa a pesquisa, o nosso caminhar, ele é um pouco solitário, mesmo com todas as interlocuções que a gente faz com os autores e autoras que fundamentam o nosso saber. Então, esse momento é um momento que nós podemos estar conhecendo as pesquisas que vocês fazem, poder fazer interlocuções, dividir conhecimento, ampliar o nosso conhecimento
Então eu espero que seja um momento muito proveitoso para todos nós. Queria parabenizar o Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia, que está chegando aí aos seus 10 anos. Foram 10 anos de muitos acontecimentos, de muita troca, né, de construção de conhecimento, mas também, principalmente, de muita troca entre professoras, professores, alunos e alunas. O seminário é maravilhoso, né, não tem a intenção só de fomentar a habilidade de pesquisador, né, finalizando o estágio de prática, mas sim de ser um grande momento de troca em que todos paramos para pensar nossas pesquisas, divulgar, conversar. É muito legal e parabenizar o evento pelos 10 anos. E para mim, assim, é uma grande satisfação, motivo de muito orgulho poder acompanhar os alunos ao longo de um ano e meio de trabalho. É um trabalho que a gente consegue fazer de uma forma mais individualizada, mais personalizada, em que é possível acompanhar um grande amadurecimento e progresso dos alunos, né, que partem praticamente do zero e que chegam ao final de um ano e meio com pesquisas muito interessantes, muito originais, né, com capacidade de desenvolver seus argumentos, de defender as suas ideias e apresentá-las perante o público. Estou muito feliz de comemorarmos o 10º aniversário do Seminário de Práticas de Pesquisa em Psicologia. É uma alegria ser professora ao longo desses 10 anos, orientando pesquisas, conhecendo alunos ao longo desses anos de graduação. Para mim, especial, como professora, é uma oportunidade de conhecê-los desde as séries iniciais. E aí não tem como não lembrar, né, do Gaston Bachelard: todo conhecimento é uma resposta, uma pergunta. Então temos muitas perguntas juntas, aprendendo juntas a fazer perguntas de pesquisa e a enveredarmos também juntas no caminho do conhecimento. Fico muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre o seminário de pesquisa, o 10º seminário de pesquisa. Estamos na nossa 10ª edição, motivo para celebrarmos, né? E dizer que eu sempre penso nesse evento como um encerramento das atividades de pesquisa, tanto em prática 1 quanto 2, no sentido de propiciar, né, um espaço de troca e experiências importantes para a vida pessoal e acadêmica do aluno. Nossa, 10 anos já no Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia. Que maravilha! Uma das atividades que eu mais gostei de fazer enquanto eu era docente na graduação no DPI. Valoroso esse trabalho, né, dos alunos e dos professores em torno da pesquisa em psicologia. Sem falar que também fomenta muito, né, a iniciação científica. Parabéns por mais essa edição, que tudo corra bem. Para mim é muito gratificante ver que conseguimos promover o seminário por esses 10 anos. Acho que, para além de ser bastante tempo, eu acho que isso ganha um valor especial numa época de crescimento de uma cultura obscurantista que tem cada vez mais desvalorizado a pesquisa, a ciência, e se apegado a superstições, a respostas rápidas, a soluções de problemas irrefletidas. Por isso, eu acho que, mais do que nunca, nós temos que celebrar a construção de um espaço de respeito ao conhecimento, como é o nosso seminário, e eu espero que ele continue fortalecendo-se e resistindo a tudo isso que a gente tem visto nesses últimos tempos. Parabéns aí a todos nós que somos o Seminário de Prática de Pesquisa. O Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia na UEM foi, para mim, que decidi trilhar o caminho para a carreira acadêmica, sem dúvidas, uma das portas de entrada para essa área. Foi ali que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de discutir com colegas sobre uma pesquisa produzida por mim. E foi ali que eu comecei, gostei e nunca mais parei. O Seminário de Prática de Pesquisa, ele foi o primeiro evento no qual eu apresentei um trabalho científico. Então ali eu tive a oportunidade de aprender a me preparar, apresentar um trabalho. E foi um momento muito bacana, porque parecia que ali o trabalho ganhava vida, ganhava forma,
colocá-lo no mundo, ouvir a opinião dos professores, ouvir a opinião dos colegas. Foi uma disciplina que me enriqueceu muito, porque permitiu que eu entrasse em contato com a pesquisa e com uma temática que fazia sentido, né, na minha vida, na minha relação com a psicologia, então que me deu um outro olhar, né, para a psicologia em si. Em primeiro lugar, ela foi muito interessante porque eu pude me aprofundar teoricamente em assuntos que eu tinha interesse na época e, além disso, eu pude desenvolver a minha escrita acadêmica. Então, para qualquer a elaboração de outros trabalhos da graduação, a pesquisa ajuda a ter maior facilidade com a elaboração de textos e também adequá-los às normas da BNT. E eu diria que eu aprendi muito com esse seminário. Eu aprendi principalmente enquanto um psicólogo que essa nossa ciência está se fazendo o tempo todo, todos os anos, todos os dias e com todas as pessoas. E para mim foi muito positivo poder apresentar e debater meu projeto de pesquisa. E mesmo com medo de falar em público, eu tive uma experiência muito boa com esse evento e eu vejo que é uma oportunidade bastante interessante de aprimorar essa habilidade tão importante para a nossa formação e também para a nossa carreira profissional. Como um aluno de iniciação científica, eu nunca tinha passado por isso e eu tinha muito medo de avaliações, eu tinha muito medo de correções de professores, eu tinha muito medo de que meu trabalho fosse criticado. E no momento da minha apresentação, eu comecei a perceber que aquilo não era um bicho de 7 cabeças e a discussão e críticas e análises geradas a partir da minha apresentação era muito benéfica para a minha formação como cientista e muito benéfica para o meu trabalho. Ter essa oportunidade ainda na faculdade, no segundo e no terceiro ano, de ter esse contato com a formação de uma pesquisa, o projeto, a preparação dela, o quanto isso é importante, né? E para mim, em especial, eu considero que foi um pouquinho mais importante, porque abriu uma janela muito grande para mim em relação a gostar de fazer pesquisa, ao mestrado, a possibilidades acadêmicas mesmo. Foi a partir dessa pesquisa que eu me apaixonei por fazer pesquisa, né? Foi a partir disso que eu tive um contato maior. Ter recebido esse convite, estando no último ano do curso, foi muito rico para mim, porque permitiu com que eu olhasse para trás, para toda a minha trajetória acadêmica e percebesse o quão importante, né, o quão fundamental foi esse momento. Eu falo isso não só porque eu me aproximei mais da minha abordagem, de temas de interesse, mas principalmente pelas trocas que aconteceram ali. E o seminário de prática de pesquisa em psicologia fez parte da minha formação, ensinou a importância da produção e da divulgação da pesquisa científica, da importância de se não deixar a pesquisa científica que eu estava desenvolvendo e que meus colegas estavam desenvolvendo cerceados apenas a nós. Para mim foi uma oportunidade muito interessante de aprender a fazer pesquisa, né, de saber o que é pesquisa e como fazer, né? Isso, independentemente de se eu vou seguir a carreira acadêmica ou não, é um grande aprendizado. Sem contar que a experiência de apresentar a sua pesquisa para outras pessoas e colocar isso em discussão é uma ótima oportunidade de a gente fazer ciência. A possibilidade que foi aberta de um vínculo e de uma aproximação maior com os meus colegas de turma, né, que apresentaram comigo também, que a gente ali dividiam os anseios, dividiam as alegrias, né? Então esse espaço foi bem interessante também. O Seminário de Práticas de Pesquisa é o início de uma trajetória que eu estou concluindo agora. Estou terminando agora o meu doutorado em Psicologia pela Unesp de Bauru. E então eu só tenho a agradecer ao UEM, aos professores que conceberam, planejaram e executaram os seminários. E é uma alegria muito grande saber que ele está aí completando 10 anos de existência já. Eu me lembro com muito carinho da experiência de participar do seminário de pesquisa em psicologia. Eu me lembro do esforço que eu e os meus colegas fizemos para apresentar um trabalho com responsabilidade e compromisso com a psicologia. E eu tenho certeza que esse foi o início de uma postura diferente da nossa parte e uma postura que acompanha a gente até hoje. É muito gratificante a gente poder fazer ciência, poder debater, poder questionar e gerar outros interesses e ter novos interesses a partir disso, né? É isso que move a universidade, o conhecimento. Então eu sou extremamente grata por essa experiência que eu tive e levo até hoje, inclusive. E a importância dos seminários e da prática de pesquisa, eu acho que fundamental é a promoção do conhecimento que a universidade produz e também
como torna coletiva essa produção de conhecimento. Toda a preparação, todo o desenvolvimento que levou até o seminário me faz pensar também em quanto contribuiu na maneira como eu estudo, seja na escolha de textos, em entender o material que existe e para onde eu preciso ir, eu posso ir, e também até na parte mais concreta das leituras. Até hoje mantenho a ideia dos fichamentos que começaram lá e também a ideia de sempre fazer referências bibliográficas ao começar um fichamento. Qual é a relevância, do seminário de pesquisa, das práticas de pesquisa na minha formação? Primeiro, eu diria que talvez entender o quanto que eu pude entender, eu pude vislumbrar, eu pude de fato enxergar o quanto que a ciência ela não é neutra, o quanto que a produção de saber, a produção do conhecimento, ela é sempre localizada, ela é sempre demarcada por vozes, por tensões políticas, éticas, culturais, raciais. Eu pude entender, eu pude de fato não só entender, mas colocar de fato em praxis uma possibilidade de construir uma ciência compromissada. E eu diria que talvez um primeiro ponto, que eu gostaria de demarcar e pontuar é justamente a ideia de que foi nesse encontro que eu pude entender que não se constrói abstratamente ciência, mas a ciência é processo, é transformação, é crise, mas sobretudo é movimento. Aquele mesmo filósofo também nos disse que a vida só pode ser vivida olhando-se para frente. Vamos ver o que nos reserva o futuro? Eu vou participar da 10ª edição do Seminário de Pesquisa em Psicologia e estou bastante animada para poder apresentar, porque eu não pude apresentar no último ano o meu projeto de pesquisa por conta da pandemia. Então, eu estou com bastante expectativa para poder ver o que os meus colegas estão produzindo, para ter essa troca e apresentar a minha pesquisa também, porque a gente passa tanto tempo construindo o projeto, trabalhando na execução da pesquisa, que é muito bom poder mostrar isso agora, É o meu primeiro contato com um evento acadêmico e é também a minha primeira apresentação na universidade. Eu acredito que justamente por isso esse evento é tão importante, por proporcionar essa apresentação de diferentes pesquisas. Então, eu vou poder entrar em contato com pesquisas de diferentes colegas da universidade, eu vou poder apresentar o meu próprio projeto, e essa disseminação de conhecimento é incrível e eu acredito que esse seminário é tão importante por isso. Eu tenho boas expectativas em relação a esse evento. Confesso que eu estou bastante ansiosa, mas também animada, tanto para apresentar o meu projeto para outras pessoas, quanto para ouvir outros projetos com temas e perspectivas diferentes do meu. Parabéns a todos e todas pela 10ª edição do evento. E vida longa ao Seminário de Prática de Pesquisa em Psicologia da UEM.